Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, trabalhando as classes gramaticais pronome. Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre os pronomes, especificamente sobre os pronomes pessoais, veremos os pronomes pessoais e a coesão textual que eles executam, dentro do contexto frasal, dentro do contexto oracional e, como o nome já diz, textual. Para tanto, nós veremos, dentro desse estudo da coesão dos pronomes pessoais, duas situações ou duas referências, por assim dizer. A referência aos interlocutores, que diz respeito especificamente à primeira pessoa, ou seja, quem fala ou escreve, e a segunda pessoa, ou seja, quem ouve, quem lê. E, além do mais, veremos a referência a elementos do próprio texto, que diz respeito à terceira pessoa do discurso. Bem, mas o que seria isso especificamente? Primeira, segunda e terceira pessoa. Como vimos em um dos nossos vídeos, para haver o ato de comunicação, são necessários essas três pessoas do discurso. No tocante a esse estudo especificamente, que está aí no nosso livro didático, nas páginas 161 e 162, nós veremos que essas funções dos pronomes pessoais, essas funções estabelecidas pelos pronomes pessoais, esses elementos linguísticos, são importantes para marcarmos definitivamente a qual pessoa do discurso estamos estabelecendo a coesão textual. Pois bem, então, iniciando aí. Nos atos de comunicação, os pronomes pessoais funcionam como elementos linguísticos que fazem referência às pessoas do discurso. Essas referências podem ser de dois tipos, como já citamos. A referência aos interlocutores, que diz respeito à primeira e segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, e a referência a elementos do próprio texto, que diz respeito à terceira pessoa do discurso. Mas detalhando tudo isso. Aí na letra A, nós temos referência aos interlocutores. Como já foi dito, esse papel é exercido pelas formas de pronomes pessoais, que já conhecemos, de vídeos anteriores, que identificam quem fala ou escreve, que é a primeira pessoa, ou trazendo para o quadro de pronomes do caso reto, seria o eu e o nós, e quem ouve ou lê, no caso, segunda pessoa, o tu, o você, ou vós, ou vocês, para ficar citando apenas os pronomes pessoais do caso reto. Pois bem, mas como vemos isso aí na prática? Vamos ver dois exemplos, Um que indica, que faz referência, essa referência aos interlocutores, ela faz referência ao emissor, ou seja, quem fala ou escreve, e o outro que faz referência ao destinatário, ou seja, quem ouve ou lê. Vejamos o primeiro exemplo. É importante ficar claro que eu não participarei da reunião sem ser convidado. Você vê claramente que a referência aí de todo o contexto frasal, para haver a coesão textual,
o autor da frase ele faz referência a ele mesmo, ou seja, ao próprio emissor da frase, ou seja, eu estou dizendo, eu estou indicando quem fala nessa oração. No segundo exemplo, diferentemente do primeiro, diz o seguinte: naquele tempo, tu vivias muito apegado a teus irrealizáveis sonhos de adolescente. Nesse caso especificamente, a referência não é mais a quem fala ou escreve, ou seja, a primeira pessoa, mas sim a frase faz referência ao destinatário do enunciado, ou seja, a segunda pessoa, no caso aí, segunda pessoa do singular, tu. Adiante, nós temos, já na outra página, podemos observar o seguinte. Olha só, referência a elementos do próprio texto. O que quer dizer isso? Diferentemente da primeira referência, que dizia respeito apenas aos interlocutores, ou seja, aos dois primeiros elementos do discurso, que é o emissor e o leitor, no caso, o ouvinte, este faz referência direta à terceira pessoa. Então, existem formas de pronomes pessoais, as de terceira pessoa, que fazem referência a elementos textuais que podem ser representados por quais coisas, né? Nomes de pessoas, coisas, fatos, ideias e tantos outros elementos. Já citados, reparem bem, dentro do próprio texto ou que nele serão citados. Muitas das vezes, até inconscientemente, nós fazemos uso dessas referências ao elaborar os nossos textos, tanto escritos quanto orais. E aí aqui entra essa característica dos pronomes pessoais de terceira pessoa, porque eles possibilitam estabelecer o que nós chamamos de coesão textual por anáfora e coesão textual por catáfora. E aí não se deixem impressionar pelos nomes. Traduzindo isso facilmente, quando nós temos uma coesão por anáfora, é que o elemento retomado através do pronome, ele já foi citado anteriormente. Ou seja, o substantivo ou a outra palavra que vai ser retomado pelo pronome, já nós vamos ver nos exemplos, já está explícito no texto ou na frase. Então o pronome ele só vai retomar. Então dizemos que essa coesão é uma coesão anafórica. Ou seja, o referente já foi citado anteriormente. Veja bem, então temos aí, né, coesão por anáfora. Nesse tipo de coesão, o pronome faz referência a algum elemento citado anteriormente, como já foi dito no texto. E vejamos o exemplo, né? Vamos lá? Nesse exemplo aqui, deixa eu colocar no meio. Então, sou fascinado pela beleza da milenar cidade espanhola de Toledo. Nunca a visitei, por isso ela faz parte dos meus sonhos de turista. Então vejam aí que nós temos dois períodos, né, estabelecidos aí por dois pontos contínuos. O primeiro deles é: sou fascinado pela beleza da milenar cidade espanhola de Toledo. Ponto. Quando o emissor, né, no caso a pessoa que escreve, retoma essa frase, né, para fazer referência a um elemento que já fora citado no primeiro período, ele não mais o repete, né, que senão correria em erro de coesão. Então, ao invés de citar
a expressão milenar cidade espanhola de Toledo, no primeiro momento, ele retoma com a palavra a, que no caso é um pronome, né, pessoal, do caso oblíquo. Então, nunca a visitei. Então, ao retomar, para não haver a repetição de toda aquela expressão, qual seja milenar cidade espanhola de Toledo, então ele retoma com o pronome oblíquo a. Reparem que esse pronome oblíquo a, se você se voltar novamente lá ao quadro de pronomes, você verá que ele é um pronome oblíquo de terceira pessoa. E aqui já foi dito, né? A referência a um elemento de terceira pessoa, né? Bem, mais adiante, aí ele diz: por isso ela faz parte dos meus sonhos de turista. Ela é um pronome, sabemos que isoladamente é um pronome pessoal, do caso reto, né, de terceira pessoa também, mas é mais uma retomada, né, de referente, certo? Aqui nós já temos uma outra frase sendo escrita, né? Repare, nunca a visitei, uma frase dentro desse período. No caso aqui, esse período é um período composto ligado por uma conjunção, né? Um elemento, também um elemento coesivo, que vamos conhecer mais à frente, que é a expressão por isso. Por isso, ela faz. Ó, mais um verbo, o sujeito dessa oração aqui será ela, né? E aqui ele não está no papel de complemento, mas aqui já no papel de sujeito, né? Falamos vastamente em vídeos anteriores sobre isso. Então, aqui ao lado, nós temos, note que, pelo enunciado, o leitor precisa recuar, reparem, voltar a leitura, né? Recuar na leitura para olhar o que foi referido anteriormente, ou seja, no caso aqui desse exemplo, vai retornar ao primeiro período citado, para ver, né, quem foi citado, né, qual é a referência, né, ao que havia lido anteriormente, né, para associar esses pronomes, a e ela, a esse referente anterior que já fora citado, né? Milenar cidade espanhola de Toledo. E aí, concluindo, a esse tipo de referência textual, damos o nome de coesão por anáfora ou coesão anafórica. Para concluir, nós temos a coesão por catáfora. Mais uma vez, digo-lhes, não se deixem impressionar pelo nome em si. Mas o que seria? A coesão por catáfora é justamente o inverso da coesão por anáfora. Na coesão por catáfora, o pronome aponta para frente, para adiante, ou seja, ele se refere a um elemento que ainda vai aparecer. Se na anáfora o referente já aparece, né, anteriormente, nessa aqui primeiro vai aparecer o pronome e depois esse referente. Então, o exemplo: este ano elas vieram impiedosas. Arrasaram cidades, destruíram casas e rodovias, tiraram vidas, mataram sonhos. Foram as chuvas mais intensas dos últimos 10 anos. Reparem que o referente aqui está depois. O pronome primeiramente apareceu, representado pela forma elas, né, de terceira pessoa. É sempre bom lembrar que essa coesão por anáfora e por catáfora, temos sempre um elemento de terceira pessoa, certo? Não dá para retomar um elemento de primeira nem de segunda, sempre de terceira. Então, observe que, nesse exemplo, não há antes da forma elas nenhum referente desse pronome. A forma pronominal está apontando para adiante do texto, sinalizando ao leitor
que ele precisa dar prosseguimento à leitura até encontrar o termo as chuvas e estabelecer assim a relação de sentido, ou seja, a relação de coesão textual agora catafórica, né? E não anafórica. A esse tipo de referência textual dá-se o nome, como eu já disse agorinha, de coesão por catáfora ou coesão catafórica. Os dois exemplos analisados exemplificam a importância dos pronomes pessoais, conforme eu já venho frisando anteriormente, né, desde o primeiro vídeo, para a criação das relações de coesão textual. Mas é claro que, da mesma forma que esses pronomes podem contribuir para uma boa estruturação textual, eles também podem, se usados inadequadamente, veja bem, prejudicar a clareza do texto e confundir a compreensão do leitor ou ouvinte. Veja bem, quando usados com precisão, né, ele ajuda a compreensão dos nossos textos. Porém, se usados inadequadamente, conforme o exemplo que temos abaixo para fechar o assunto. Veja bem, em sua conversa com o pai, o rapaz fez questão de lembrar que o vizinho já o havia insultado várias vezes. Aqui, claramente, ao olhar, até pelo fato de estar marcado, estar negritado, você sabe que o pronome pessoal aqui é o "o". Porém, ao se perguntarem qual o referente desse pronome, ficamos sem saber. Então, o referente seria o pai, ou seria o rapaz, ou seria o vizinho? Então, por isso vem a pergunta: quem foi insultado? Então, aqui é um claro exemplo de mau uso do pronome pessoal para estabelecer um elemento de coesão, porque há dois elementos que podem ser claramente confundidos, né, como referentes. Então, o pai ou o rapaz. Então, em conversa com o pai, o rapaz fez questão de lembrar que o vizinho já o havia insultado. Então, insultado o pai ou insultado o rapaz. Então, obrigado por assistir e continuem atentos ao estudo dos pronomes.